1 Samuel 30, vamos ler os versículos de 1 a 20. Mais uma passagem, um relato da experiência de Davi, rei de Israel, guerreiro vencedor do Senhor. Diz assim o texto bíblico de 1º livro de Samuel, capítulo 30, versos 1 a 20. Quando Davi tem uma experiência trágica, terrível na sua vida. Diz assim o texto: Quando Davi e os que o seguiam chegaram a Ziclag, 3 dias depois, os amalequitas haviam atacado o Neguebe, ferindo e incendiando a Ziclag. E haviam levado presas as mulheres e todos os que estavam nela, do mais jovem ao mais idoso. Mas não mataram ninguém, apenas os levaram consigo e seguiram seu caminho. Quando Davi e os que o seguiam chegaram à cidade, ela estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados presos. Então Davi e a tropa que o seguia choraram bem alto, e até ficaram sem forças para chorar. As 2 mulheres de Davi também foram levadas presas: Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que tinha sido mulher de Nabal, o carmelita. Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe o colete a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esta tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu: Persegue-a, porque certamente a alcançarás e recuperarás tudo. Então Davi partiu com os 600 homens que estavam com ele e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram os retardatários. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto 200 ficaram atrás por não conseguirem passar o ribeiro de Bessor, por estarem muito cansados. Eles encontraram o egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe comida e água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Depois de ter comido, ele recobrou o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não se alimentava nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: A quem pertences? De onde vens? Ele respondeu: Sou um rapaz egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque adoeci há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos queretitas de Judá e o Neguebe de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Davi lhe respondeu: Poderias descer e me conduzir a essa tropa? Ele respondeu: Se me jurares diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor, eu descerei e te guiarei a essa tropa. Então ele desceu e o guiou. E eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por causa de todo aquele grande despojo que havia tomado da terra dos filisteus e a terra de Judá. Então Davi os feriu, desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres, de modo que nada lhes faltou, nem jovens, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi lhes tomou também todos os seus rebanhos e manadas, e a tropa os levava adiante de outro gado e dizia: Este é o despojo de Davi. Queridos, mais uma vez vamos, ao longo de um mês, falar sobre família. E eu quero abrir este mês desafiando você a sonhar. Talvez a voltar a sonhar. Ou, para alguns ainda, construir um sonho. Família é um sonho possível.
Evidentemente que não é isso que nós ouvimos nos meios de comunicação, não é isso que encontramos no discurso da pós-modernidade, não é isso que encontramos na sociedade em que vivemos. Mas eu creio, por crer no Deus que revelou-se ao mundo por meio de Jesus Cristo, e que na sua palavra, que é viva, fala, atua, hoje ainda eu posso afirmar, eu creio no sonho possível de famílias estruturadas, saudáveis e felizes. Não perfeitas, como eu digo no editorial, não perfeitas, mas possíveis, viáveis. Falar de família é um tema recorrente. O tempo todo precisamos voltar a falar sobre isso, como quem se alimenta, como quem toma café, almoça e janta todos os dias, como quem toma água para sobreviver. Falar sobre família é uma necessidade constante, necessária, portanto, nunca será fora de uso, démodé, descontextualizado, irrelevante, você ouvir, ler ou falar sobre família. Faça uma lista dos seus desejos hoje. Mentalmente, aliste aquilo que é importante para você. Seja sincero, seja honesto e reconheça em que lugar está nesta lista de desejos, de sonhos, uma família feliz, restaurada, recuperada, curada ou criada. Dependendo do estágio de vida onde você esteja, você adjetiva como você precisar. Uma família criada para os solteiros, uma família salva para os que não a têm, uma família curada para aqueles que a veem destruída, uma família transformada para aqueles que vivem a tristeza da desestrutura familiar. Onde está na sua lista de prioridades o sonho de uma família possível? Stephen Kennedy, no seu livro Família Acima de Tudo, vai trazer uma informação no mínimo curiosa, para não dizer preocupante. Na lista dos nossos desejos, está de fato revelado aquilo que é importante para nós. Isto é pessoal e individual. Eu não preciso saber da sua lista toda, mas pelo menos você pudesse compartilhar comigo em que lugar estão Deus e sua família. Isso já diria muito acerca da sua maturidade espiritual e do seu crescimento cristão. E se nós pudéssemos então aplicar esta verdade a uma nação, nós diríamos que o Brasil há muito tempo vai muito mal. Pois Stephen Kennedy traz uma informação interessante que eu quero aplicá-la neste pensamento, neste raciocínio. A nossa Constituição de 1988 tem entre os seus títulos um título chamado Ordem Social. Como a nossa sociedade se organiza, se prioriza. E lá no último conjunto de temas da nossa Constituição, que é ordem social, 8 capítulos dividem a nossa orientação prioritária da sociedade. Veja lá na sua Constituição e você vai confrontar esta verdade. A nossa sociedade se preocupa com 8 itens. O primeiro deles, suas próprias aposentadorias. Segundo capítulo, saúde. Terceiro capítulo, educação e esporte. Quarto capítulo, ciência e tecnologia. Quinto capítulo, comunicação social. Sexto, meio ambiente. Sétimo, família, criança, adolescente e idoso. E oitavo, índios. Na nossa sociedade, a família só perde para os índios. Ela já perdeu para a tecnologia, perdeu para os meios de comunicação, isso é evidente, perdeu até para as nossas aposentadorias, que está lá, em primeiro lugar. Não sei quanto é que as companhias de seguro e resseguro e a Previdência Social pagaram para ter o primeiro capítulo, não é?
E é contraditório porque o artigo 226 da nossa Constituição vai declarar o seguinte: a família é base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Como nós somos contraditórios? Nós dizemos algumas coisas, mas na hora de colocá-las em prática, nós somos tão incoerentes. É assim também com a nossa fé, é assim também com os nossos cultos, é assim também no nosso contexto relacional. Se depender da nossa nação, que declara oficialmente que a família é a base da sociedade e tem real proteção, especial proteção do governo ou do Estado, na lista de prioridades, daquilo que é importante, ela só ganha dos índios. O resto tudo está antes dela. Porque talvez fosse interessante um político sério, e não precisa ser evangélico para ser sério, talvez até é questionável isso, não é? Um político sério talvez devesse propor uma reforma constitucional só para colocar as coisas em ordem. Não precisa mudar texto por enquanto, não. Vamos só ajustar a casa. Não vamos colocar nada dentro nem tirar nada. Vamos só arrumar os nossos móveis e colocar as coisas em ordem. Família em primeiro lugar. Família acima de tudo, como diz Stephen Candice em seu livro. Mas o que nós enfrentamos hoje são inimigos vorazes. São inimigos violentos, que colocam em risco a estabilidade, a permanência da família. O texto que lemos narra uma experiência marcante na vida de Davi. Ele saiu para trabalhar. Ele estava ocupado demais com seus soldados, guerreando, defendendo seus territórios, conquistando novos territórios, preocupado com a estabilidade da nação de Israel, preocupado com seus ajustes, com seus acertos e contratos políticos, preocupado com as negociatas da sua nação, preocupado com a estabilidade do seu governo, preocupado com o sucesso da sua administração. Ele saiu para batalhar, para aliar-se contra os amalequitas, e ao retornar da batalha que não aconteceu, você vai ler no versículo 29, porque os filisteus, que eram arqui-inimigos de Israel, negaram-se a lutar ao lado dele. Não eram tão como os americanos, né? Os americanos aliam-se com quem querem e depois desaliam-se com quem bem entendem. Os filisteus estavam sendo coerentes com a sua inimizade. O capítulo 29 diz que Davi foi convidado para, junto com seus soldados, guerrear ao lado dos filisteus contra os amalequitas. Os filisteus olharam para Davi: não, com esse aí a gente não luta não. Mas não era só por uma questão de coerência não, era por medo também. No capítulo 29 você vai ver que os filisteus não, depois eles se viram contra nós, esses homens são terríveis, não quero ele perto da gente não, bota ele para longe. A tristeza é que no capítulo 30 eles voltam para casa. E quando voltam para casa, os amalequitas, esses mesmos, que nesse contexto tornaram-se grandes inimigos de Israel, haviam chegado antes de Davi, lá em Ziclag, lá na região de Negueb, e haviam tomado para si filhos e filhas, idosos e idosas, jovens também foram, mulheres. E quando Davi chega e encontra a cidade devastada, ele só tem uma coisa a fazer: chorar. E diz o versículo 4 que chorou tanto com seus soldados que ficaram sem forças para chorar. Choraram até suas lágrimas secarem. Talvez naquele momento Davi deva ter pensado o que eu pensaria, o que você pensaria, onde eu estava, que não estava aqui para proteger minha família. Onde eu estava, o que eu estava fazendo, que não estava aqui para proteger minha mulher, meus filhos, meus pais, meus sobrinhos. Eu estava tão preocupado com o campo de batalha, estava tão preocupado com os meus inimigos lá de fora, e me esqueci de cuidar dos meus bens mais preciosos, e o inimigo atacou assim mesmo. Hoje nós não temos mais amalequitas personificados que levantam-se e insurgem-se contra nós. Mas, amados, abra os seus olhos
E vejam que inimigos estão se levantando contra a família, contra o plano e o propósito de Deus. Vivemos na sociedade do que tem, vivemos na sociedade do nada a ver, vivemos na sociedade do relativismo, vivemos na sociedade massificada, em que os meios de comunicação é quem formam a opinião, é o meio de comunicação que diz para os nossos filhos a lista de prioridades deles. E os inimigos das famílias hoje poderiam ser organizados de algumas maneiras, como, por exemplo, vemos uma sociedade egoísta, onde o contexto relacional da interatividade, ela está atravessada por um princípio do individualismo. Então, ainda que hoje fale-se muito em conexão, ainda que hoje fale-se muito em interatividade, isso tudo está distante, cada um no seu micro, cada um no seu smartphone, cada um na sua jaula. E a interatividade é virtual, não há mais o toque, não há mais o olhar, não há mais o abraço, não há mais o afeto, não há mais a sensibilidade. Não bastasse isso, temos inimigos terríveis que destroem as famílias de dentro para fora, como vícios. Os vícios estão de maneira camuflada por modismos, por modernismos, subversivamente colocados em nossos contextos, pelo atrativo de ser igual ao mundo, pelo atrativo de falar a linguagem do mundo. E nossos filhos hoje se embriagam, fumam. Fui convidado a pregar numa igreja, agora no mês da família. Vou pregar em algumas, então vocês não vão saber qual é. Mas numa delas o pastor compartilhou comigo: pastor, fale sobre vícios de maconha, porque nós estamos enfrentando isso com os nossos jovens. Eu falei para ele: bom, pelo menos eu ainda só estou enfrentando problemas com álcool, porque há pais que não veem problema nisso. A própria Organização Mundial de Saúde diz que um copo, um cálice, uma taça é suficiente para tornar alguém ébrio. Mas nós temos que enfrentar a própria degradação moral dos pais, que incentivam, que permitem, que agem assim. A gente critica o senador que é preso, e a gente diz que incoerência, um governante perder sua carteira de motorista porque foi pego e visivelmente estava alcoolizado e por isso não quis então dar a sopradinha no aparelho para ser medido o seu nível alcoólico. A gente diz que incoerência. Se é incoerente para ele, é incoerente para mim também, é incoerente para você, é incoerente para os seus filhos. Esses vícios estão destruindo nossas casas. Minha filha de 7 anos comentou com a mãe dela essa semana: mãe, sabe aqueles meus colegas? E disse os nomes, são 2 coleguinhas da turma. Os pais deles se separaram. Por quê, filha? Porque o pai dele bebe muito. O que tem uma taça? O que tem um cálice? Só uma cervejinha. Jovens, vocês estão destruindo o sonho de Deus para você. E não tem conversa. O vício da pornografia, o vício da sexualidade desenfreada. Eu já pensei várias vezes em sentar para escrever contra a música do meu próprio time, vocês sabem disso. Que vergonha. Viver numa família do bonde sem freio. Nada a ver com o meu time, tá? Estou falando da música. Que vergonha, porque isso, na verdade, reflete a sociedade em que vivemos. Estamos numa sociedade sem freio, sem limites. E é revoltante saber que nós não temos mais autoridade. Tudo é questionável, tudo é relativo, tudo funcionou um tempo, não, mas hoje, pais, onde estão a sua autoridade?
o seu exemplo. Amor é respeito. Se não se respeita, o amor é balela. Lembre das palavras do irmão Amorese, consultor parlamentar do nosso congresso, membro da Igreja Presbiteriana do Planalto, em um de seus artigos, quando ele compartilhou uma experiência que veio com seu filho pequenininho ainda, jovenzinho, olhou para ele de baixo para cima e disse: pai, aí subiu no sofá, pai, quando eu tiver desse tamanho, o que você vai fazer para eu te obedecer? E o pai, então, olhando de baixo para cima, porque ele estava no sofá, disse: filho, se você sempre me amar, eu não vou precisar fazer nada para você me obedecer, porque quem ama, respeita. Mas tomar conhecimento de pais que compram suas camisinhas, ou compram camisinhas para colocar na carteira dos filhos, pais que compram cartelas de anticoncepcionais para dar às filhas, para não correr o risco. Que risco você está correndo ainda? Já foram todos transgredidos, a moral já foi toda corrompida, não há mais risco a ser corrido, não, você já extrapolou tudo. Porque na medida que você diz isso para os seus filhos, você está dizendo: eu não ligo para a Bíblia, eu rasgo a Bíblia, eu jogo-a no chão, Deus não interessa para mim. Porque se a Bíblia diz que eu posso tudo, mas não vou me dominar por nada, eu posso tudo, mas não vou fazer nada que contraria a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia fala: não vos defraudeis, mantenham o leito conjugal santo, sagrado. O adultério, homens do olhar pernicioso para outras mulheres, mulheres que perderam totalmente o pudor e vestem-se para atrair, vestem-se para impactar, vestem-se para seduzir outros homens, não são dignas de respeito, porque elas já abriram mão desse respeito. Homens já abriram mão desse respeito quando se insinuam, quando querem se apresentar como sendo os grandes conquistadores e flagelam suas almas, negam a Deus e caminham a passos largos para a destruição. Amados, são esses os amalequitas que invadiram o nosso arraial, estão roubando de nós nossos filhos, nossas mulheres, nossos velhos e velhas. E agora o que fazer? Vamos aprender com Davi. Primeiro, chorar a desgraça. Qual foi a última vez que você chorou por sua família? Qual foi a última vez que você chorou por seus filhos? Qual foi a última vez que você, ainda que escondido, chorou pelo seu pecado, pelo pecado do seu cônjuge? Chorou, como diz Davi, a ponto de perder as forças. Por que você chorou? Chorou tarde demais? Ou ainda chora o choro da dependência, o choro do clamor por misericórdia, o choro do arrependimento para mudança de atitude, o choro de uma segunda chance, o choro para a salvação? Davi se senta com seus soldados, homens guerreiros, homens corajosos, homens tidos como ameaça para os outros inimigos, mas eles se dão conta de que não havia vitória no campo de batalha que justificasse a derrota em suas casas. Homens que se sentam para chorar, grandes, fortes, corajosos, mas agora se veem como os mais desgraçados, como os mais destruídos, como os mais humilhados, porque o inimigo tocou naquilo que de mais precioso eles tinham: suas casas, suas famílias. E nós continuaremos impassíveis,
indiferentes. Não existe atitude mais destruidora. Não é o ódio, querido. Não é a ira, não é a raiva. Acredite, a indiferença é a ação mais destrutiva para um ser humano. A indiferença, a frieza é o câncer mais destrutivo da alma de uma pessoa. E enquanto você se tornar impassível e passivo diante da destruição do inimigo que invade o nosso arraial para destruir a nossa família, dignos de morte seremos. Qual foi a última vez que você chorou? Eu quero convidar você para vir chorar conosco todos os dias por nossas famílias. Começando hoje. E pelo menos neste mês de maio, eu quero junto com você chorar por nossas famílias. Chorar por nossos filhos. Nossas crianças já estão num contexto de aceitar a homossexualidade como coisa absolutamente normal. Minha filha já está crescendo, e se eu não cuidar dela, ela está crescendo, aprendendo que homem e homem, e mulher, casados, juntos, adotando filhos, esta aberração que a Bíblia nos ensina que é destruidora dos preceitos que têm sustentado o mundo até hoje. E um dia nós voltaremos, mas o preço vai ser caro demais. Como foi, ao longo de toda a história da humanidade, o preço pago pela sociedade que ignorou Deus, o comunismo, o próprio capitalismo, que fez do dinheiro seu Deus. Toda vez que o homem andou longe de Deus, o preço foi alto demais, a volta foi vergonhosa demais. O filho pródigo, que foi comer as bolotas dos porcos, da indiferença, da distância de Deus, voltou roto demais, voltou humilhado demais. E pode ser que daqui a 2, 3 gerações, se Cristo não voltar até lá, eu e você não estaremos mais aqui, e pode ser que a nossa sociedade volte a sonhar com uma família dos preceitos bíblicos. Sabe por quê? Porque isso está aí dentro. Ou você não se emocionou na sexta-feira, quando o sonho real de um casamento se torna tão próximo de nós? Essa sociedade é cínica. Pois quando vê um jovem, uma jovem realizando o casamento dos sonhos de todos os jovens e moças desta faixa etária, a cidade chora, a cidade se emociona, a cidade diz: queria eu estar lá. Não queria, não. Porque se quisesse, estaria fazendo algo certo hoje na sua vida. No fundo, todos nós nutrimos o sonho do que é real, do que é majestoso. Mas ao mesmo tempo, esta mesma sociedade defende a transgressão, defende a promiscuidade, permite o adultério, permite a homossexualidade, como se isso não tivesse nenhuma inferência no futuro próximo. Pois é. Talvez domingo que vem o culto não seja mais tão cheio assim. Mas se eu falar sobre liberdade financeira, sobre cura da sua doença, talvez você volte. Mas domingo que vem eu vou voltar a falar sobre pecado. Porque é isso que Deus quer para você. Eu tenho chorado muito por nossas famílias. Tenho chorado por ver filhos que estão perdidos na promiscuidade e os pais não fazem nada. Choro quando vejo pais idosos agredindo filhos adultos, quando vejo filhos adultos esquecendo dos seus pais idosos. Eu choro quando vejo homens chorando pela indiferença de sua esposa. Eu choro quando vejo pais que vêm chorar comigo a dor de seus filhos. Eu choro quando vejo jovens buscando uma mudança de vida, mas não têm forças, porque o apelo do mundo é muito grande.
Como eu queria tantas vezes poder entrar no coração de alguém para pelo menos colocar o que eu creio. Eu não posso entrar no seu coração para fazer o que você tem que fazer, mas se eu pudesse pelo menos, e eu sou advertido por Deus, este é o meu trabalho. O seu trabalho é continuar falando. E eu vou continuar falando, chorando como Davi, até que minhas forças terminem. Porque eu quero ser como Davi. Versículo 6. Sim, eu quero ser como Davi, um homem imperfeito, um homem que pecou, caiu vergonhosamente, mas que se arrependeu e foi tido como homem segundo o coração de Deus. E olha o versículo 6, o que diz: Davi também se angustiou, pois a tropa falava em apedrejá-lo. Ou seja, não era só uma questão de a sua família ter sido destruída, agora ele vê a sua liderança questionada. Não é fácil ser líder, não. Ele já não bastava a culpa que ele sofria nos seus ombros de ver a sua ausência na sua casa, de ver a sua lacuna, por estar fazendo o que ele tinha que fazer. Eu estou na obra, eu estou fazendo o que tem que ser feito, eu sou rei, eu tenho que ir para a batalha, eu tenho que ir para a guerra, e agora ele volta e diz: onde é que eu estava que eu não cuidei da minha família? Não bastava a culpa que ele próprio sofria, agora vem os seus liderados e diz assim: olha o que você fez com a gente, olha o que você fez com a gente. E agora Davi sofre a pressão da sua tropa e se angustia, diz o texto. Mas, olha o mais aí de novo, gente. Olha o mais aí de novo. Mas porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, já havia se arrependido, já havia escrito o Salmo 51, já havia colocado diante de Deus o seu pecado e havia sido restaurado, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus fortalecem-se diante do Senhor para prosseguir. Eu quero convidar você a caminhar comigo nesses dias, todos os dias orando e jejuando por nossas casas, fortalecendo-nos no Senhor, porque é no Senhor, basta, é suficiente a força que vem do Senhor. Enquanto o mundo entra em desespero, enquanto a tropa se desestabiliza, enquanto Davi começa a enfrentar a oposição, ele se volta para Deus, como nós vimos na quarta-feira passada com Neemias. Diante da oposição eu dobro os joelhos, diante da luta eu recuo ao Senhor, diante da crítica eu choro para o Senhor. E é o que Davi faz, ele se fortaleceu no Senhor e disse: bom, então vou buscar o Senhor. E lá no versículo 8, então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esta tropa? Terei condições de alcançá-la? O Senhor lhe respondeu, versículo 8, persegue-a, porque certamente alcançarás e recuperarás tudo. Querido, a minha palavra para você nesta noite: persiga a sua família, não desista dela, chore por ela, fortaleça-se no Senhor e faça o que tem que ser feito. Arrependa-se do seu pecado, volte-se para o Senhor, mude de atitude, peça um milagre para o Senhor, incomode o Senhor, faça como aquele pedinte impertinente diante do rei, a parábola de Jesus: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me atender. Faça como Jacó: eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. Senhor, eu não vou desistir enquanto o Senhor não fizer a obra, enquanto o Senhor não abençoar a minha casa. Talvez você olhe para mim e diga: pastor, mas você sabe a minha história, minha família já acabou há muito tempo. Peça ao Senhor um novo começo, Ele vai dar. Eu já vi tantos novos começos, Deus já me deu essa alegria de ver tantos recomeços, e é gostoso ver como Deus é criativo. Deus nunca faz do mesmo jeito. Peça ao Senhor um novo começo. O texto vai desenrolar e você viu, Deus dá a Davi a vitória, e diz o texto: ninguém morreu. É o que está lá no versículo 18. Assim, Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres,
de modo que nada lhes faltou, nem jovens, nem idosos, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Deus trouxe tudo de volta. Eu quero que você creia nesta verdade, amado. Deus traz tudo de volta. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que está dizendo para mim e para você. Deus traz tudo de volta. É Ele que faz essa obra. Quando eu li esse versículo 19, eu pensei na Igreja de Cristo. Eu pensei na Igreja de Cristo que se reúne sob o nome de Igreja Batista do Meia. Não falta filhos, não falta filhas, não faltam idosos, não faltam jovens. A gente não quer uma igreja só de velhos, a gente não quer uma igreja só de crianças, a gente não quer uma igreja só de jovens. A gente quer uma igreja de família, onde todos estão juntos, onde todos se respeitam, onde todos se amam, onde todos glorificam a Deus naquilo que fazem, naquilo que são. Deus traz tudo de volta. Pai querido, faz este avivamento acontecer, Senhor. Que sejam dias de volta. Que sejam dias de restauração, Senhor. Nós choramos como Davi até que nossas forças terminem. Mas nós vamos nos fortalecer em Ti também como Davi. Não vamos sucumbir à pressão, não queremos sucumbir ao desespero. Nós nos fortalecemos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, faz a Tua obra. E agora, quando vamos celebrar a ceia, continua a quebrantar o nosso coração. Porque tudo isso só é possível porque Cristo morreu na cruz por nós. É por isso que nós temos esperança de que aquilo que aconteceu no Antigo Testamento hoje acontece ainda mais e ainda maior, como disse Jesus. Fareis coisas ainda maiores. Pai, nós entregamos e colocamos no Teu altar os nossos lares. Confessamos o nosso pecado. Em nome de Jesus eu apresento a Ti o pecado desta família grande chamada Igreja Batista do Meia, em que pais estamos indiferentes aos riscos que os nossos filhos correm, dos vícios, das ideologias deste mundo sem Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ensinar os nossos filhos a serem diferentes. Senhor, em nome de Jesus, eu confesso o pecado desta igreja, pela indiferença, pelo mundanismo, pelo secularismo, pela vaidade, Senhor, pelo orgulho descabido e medido que nos afasta uns dos outros, que nos afasta do mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos a ordem e nós obedeceremos. Nós perseguiremos os nossos inimigos, nós os atacaremos e nós os veremos, nós os venceremos. E Tu trarás de volta tudo aquilo que um dia perdemos. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o Conselho Diaconal